Olá, boa noite. Parlamentares recebem notificação judicial encaminhada pela Enel. PEC da Previdência Estadual é entregue na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E o projeto Mais Alego, que propõe melhoria dos hábitos alimentares. Começa agora o Alego News. A PEC da reforma da Previdência foi entregue hoje pelo líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, à CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda na comissão, o presidente da CCJ, deputado Humberto Aidar, anunciou oficialmente o nome de Álvaro Guimarães para a relatoria da PEC. 13 dias depois da leitura da PEC da reforma da Previdência em plenário, o deputado Humberto Aidar, que preside a CCJ, anunciou a chegada da proposta à comissão. Com isso, a partir da sessão ordinária de hoje, começou a valer o prazo de 10 sessões para recebimento de emendas. O deputado Álvaro Guimarães foi oficialmente anunciado relator da matéria e o presidente da CCJ comentou a possível aprovação da PEC ainda este ano. E há um esforço da bancada do governo, do próprio governo, do presidente da casa, enfim, para que essa matéria, essas duas, né, também a da educação, possam ser apreciadas ainda antes do findar do ano. E apesar da expectativa para o recebimento da PEC da reforma da Previdência, o assunto que movimentou os debates durante a CCJ foi outro: a prestação do serviço pela Enel. Tudo começou quando o deputado Virmondes Cruvinel, que preside a Comissão de Minas e Energia, comentou que o anúncio de uma audiência pública feito por ele em entrevista a uma rádio desagradou a Enel. A audiência pública vai ser realizada junto a entidades do setor empresarial exatamente para discutir o fornecimento de energia. A partir daí, vários parlamentares se manifestaram. Bruno Peixoto defendeu o andamento do projeto de autoria dele e do presidente da casa, Lissauer Vieira, que propõe anular o contrato de concessão da Enel por meio de encampação. Henrique Arantes, que preside a CPI da Enel, falou sobre o que ouviu em audiência realizada nesta segunda no município de Iporá. O coordenador regional de Iporá falou isso, que o pombo de Iporá está comendo muito, os pombos da cidade estão gordos, e aí ele pousa no fio e dá isolamento. Olha que absurdo, presidente. É um cúmulo isso. É um cúmulo isso. Então eu só queria dizer isso que ele falou na audiência pública, eu pedi para pegar, porque nós fomos com TV Assembleia, com taquigrafia, eu pedi para tirar esse trecho do que ele falou da taquigrafia para a gente colocar no relatório final, para poder estar preparado isso lá. Já Vinícius Cirqueira falou em declaração de caducidade e Leda Borges defendeu que o governo de Goiás assuma a condução das discussões junto ao governo federal. Nós não somos contra o que a população quer, melhores serviços. Para isso há uma CPI aberta nesta casa, né, para que nós possamos adequar e cobrar da Enel melhores serviços. O diretor de Relações Institucionais da Enel, Humberto Eustáquio, acompanhou a reunião da CCJ no espaço reservado ao público. A reunião da CCJ terminou com 9 matérias aprovadas. Entre elas está projeto do deputado Antônio Gomide, que propõe a criação de uma política estadual de emprego para egressos do sistema prisional. E na sessão ordinária de hoje, entre os processos aprovados em votação definitiva, o que trata da regulamentação do Serviço de Transporte Público Alternativo Intermunicipal, de autoria do deputado Paulo César Martins. E ainda em plenário, parlamentares comentam notificações encaminhadas pela Enel ao líder do governo e ao presidente da casa. A sessão ordinária desta terça-feira foi acompanhada por representantes do transporte alternativo que pediam apoio ao projeto de regulamentação deste serviço no Estado, que estava em tramitação na Casa e que foi aprovado em segunda votação.
A aprovação do projeto em segunda votação aqui na Casa permite que os trabalhadores do transporte alternativo, complementar e compartilhado transportem pessoas e pequenos objetos em qualquer parte do estado em veículos que tenham até 20 lugares. O presidente da Associação do Transporte Alternativo, Complementar e Compartilhado do estado de Goiás acredita que a aprovação do projeto beneficiará principalmente as pequenas cidades. Vai estar favorecendo tanto na questão de trazer emprego, regulamentar o transporte, gerando impostos ao nosso estado e também dando condições para aquele passageiro ou da encomenda que precisa chegar com urgência até a nossa cidade de Goiânia ou demais interiores, ele possa optar em ter esse transporte também que vai favorecê-los também no nosso interior do estado de Goiás. Mas o assunto que dominou a sessão foi um ofício enviado para a Assembleia pela Enel, em que a empresa de energia ameaça ir à Justiça para responsabilizar os deputados Bruno Peixoto e Lissauer Vieira pelos possíveis prejuízos que pode ter em razão do projeto que os parlamentares apresentaram pedindo a rescisão do contrato do fornecimento de energia elétrica pela Enel e a encampação dela pela CELG-GIT. A atitude gerou tanta revolta entre os parlamentares que o deputado Bruno Peixoto rasgou o documento na tribuna. Acabei de ser notificado, de igual modo, o presidente da Assembleia, pelo procurador da Enel, presidente da OAB, Lúcio Flávio, que a partir da notificação extrajudicial, numa tentativa, deputado Alisson Lima, numa tentativa de nos intimidar, de intimidar essa casa. Eu não fui eleito pela Enel, não! Me respeite! Fui eleito pelo povo goiano, para defender o povo goiano, e não foi para defender a Enel, não! E está aqui, senhor presidente Lúcio Flávio, olha o que eu vou fazer com essa intimidação! Está aqui o que eu faço com essa intimidação! O presidente da Assembleia diz que o parlamento goiano não se intimidará com a ameaça feita pela Enel. Não é a empresa só, é o advogado da empresa que é suspeito em fazer. Eu acho que o doutor Lúcio Flávio ele deve primeiro renunciar à presidência da OAB ou não ser advogado da Enel. Ele está recebendo da Enel e dando nota oficial em nome da OAB, como saiu ontem na imprensa, nesse final de semana na imprensa, dando nota oficial em nome da OAB e como advogado da Enel recebendo. Eu acho que a ética, a moral do judiciário, dos defensores dos advogados e a própria ética da OAB não permite isso. Acho que a OAB precisa rever o nome do Lúcio Flávio na presidência dela, primeiramente. E nós não seremos intimidados de forma alguma, nós continuaremos da mesma forma. A Enel pode ter certeza que vai perder aqui na Assembleia com unanimidade dos votos. A Enel hoje tem 99,9% de rejeição da população do estado de Goiás. Eu, se fosse advogado, não teria coragem de defender uma empresa dessa. Eu não teria capacidade de chegar na imprensa ou em qualquer tribunal de júri defender uma empresa como a Enel que não presta um serviço de qualidade para a população. Eles tiveram em contrato a obrigação de investimentos. Cadê esses investimentos? Aonde que estão? Todas as vezes que eu cheguei na Enel para defender algum empresário ou produtor e para pedir uma liberação de energia, a resposta é a mesma. Eles têm que investir para depois nós fornecermos a energia. Ora, se for para o empresário investir, não precisa da Enel. Eles estão prestando um péssimo serviço para a nossa população, nós não seremos intimidados em nenhum momento. E a comissão mista se reuniu hoje, logo após o término da sessão ordinária. Aberta pouco depois das 5 horas da tarde desta terça-feira, com 19 parlamentares presentes, a comissão mista aprovou um projeto de lei e outros 6, que também foram colocados em votação, receberam pedido de vista. Entre eles está a proposta de rescisão do contrato de concessão da Enel no estado. O deputado Paulo Trabalho entregou seu relatório à comissão, afirmou que a encampação do serviço é juridicamente possível e imperiosa e, em seguida, os pedidos de vista foram apresentados. São milhares, milhões de reclamações que nós temos, então nós tínhamos que tomar uma iniciativa como representantes públicos, como representantes do povo que somos. E nós esperamos sim ter o apoio da bancada de deputados federais,
do governo do presidente Jair Bolsonaro, do nosso governador Caiado, que já se mostrou a par dessa situação, dando apoio total para que nós retornemos. Nós achávamos que estava ruim com a CELG, mas ela poderia ser melhorada, pelo menos ela estava no controle do governo. Nós, deputados estaduais, teríamos muito mais influência para cobrar melhorias. Veja que nós estamos cobrando melhorias na tribuna há muito tempo e nada evoluiu na qualidade do serviço da Enel, que diz aplicar R$1 bilhão por ano e ninguém está vendo melhoria alguma. Pelo contrário, uma grande piora, prejuízo de toda espécie para produtores rurais, comerciantes, empresários que pedem produtos ali que estragam, deixam de produzir, consumidores que ficam aí dias no apagão, sem energia. Então nós tínhamos que tomar uma iniciativa, buscamos a maior constitucionalidade possível para que esse projeto pudesse ser apresentado via Assembleia Legislativa e nós esperamos sim que ele traga bons resultados, bom efeito para que a CELG possa retornar no comando desse serviço de energia elétrica no estado de Goiás, fornecimento de energia elétrica. Já com relação à proposta de autoria do governo que altera a inscrição, cobrança e execução de créditos não tributários, hoje de responsabilidade da Secretaria de Economia, o deputado delegado Eduardo Prado está entre os 3 parlamentares que pediram vista. Ele apresentou o voto em separado. Hoje nós pedimos vista, para a Secretaria de Economia para a gente poder diligenciar, ouvir a secretária em relação a esse procedimento dos créditos não tributários, a questão da cobrança administrativa. Foi um pedido, inclusive, do Sindifisco também, e nós apresentamos esse voto em separado para ouvi-la, em relação a qual que é o posicionamento da secretaria, porque o projeto acaba interferindo na administração da própria economia e isso é salutar para que a gente faça um processo dentro da legalidade. E assim que a comissão mista foi encerrada, o deputado Humberto Aidar abriu reunião extraordinária da CCJ e colocou em votação a PEC de autoria do deputado Zé Carapô. A proposta inclui servidores da educação entre as carreiras que podem receber promoção anual durante vigência da PEC do teto dos gastos. Isso foi aprovado em 2017. No entanto, a maioria dos parlamentares acompanhou o relator, o deputado Álvaro Guimarães, e rejeitou a proposta. E veja a seguir a entrevista do Alego News de hoje, que contou com a participação do deputado Francisco Júnior, do PSD. Em instantes. O Poder Legislativo Estadual realiza 3 diferentes processos de votação. O voto simbólico, usado para votar a maioria das matérias do dia a dia. Está em votação. Senhores deputados que entenderem, ser o mesmo objeto da deliberação, verificar como estão, os contrários manifestem. O voto nominal, quando o painel eletrônico mostra como cada parlamentar votou e é usado nas deliberações que exigem quórum qualificado, como, por exemplo, uma proposta de emenda à Constituição. E, por fim, o voto secreto, quando o painel eletrônico mostra se a matéria foi aprovada ou não, mas não é possível conhecer o voto de cada parlamentar. Esse recurso só pode ser usado nos casos previstos pela Constituição Estadual. O voto secreto vale para a escolha dos membros dos tribunais de contas do Estado e dos municípios, para destituir o governador ou vice-governador, o Procurador-Geral de Justiça e também para decidir sobre perda de mandato de algum deputado da Casa. Há ainda os casos de veto parcial ou integral da governadoria, que pode ser acatado ou rejeitado. O regimento interno prevê outra possibilidade. Quando a maioria simples concordar e algum parlamentar formalizar um requerimento por escrito, o plenário também pode recorrer ao voto secreto. Olá para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Murilo Santos e aqui na TV Alego você pode me acompanhar de segunda a sexta a partir das 10 da noite com o programa Frente a Frente. Nesse horário eu vou estar aqui com um dos 41 deputados discutindo temas da atualidade, projetos de lei e situações do seu cotidiano, aqueles projetos que interferem no seu dia a dia. Te convido então para nos acompanhar de segunda a sexta aqui na TV Alego a partir das 10 da noite. Conto com você.
Muito bem, voltamos. O deputado federal Francisco Júnior, do PSD, esteve hoje em nosso estúdio e, em entrevista concedida ao repórter Murilo Santos, falou sobre o andamento de projetos da Câmara Federal. Confira. Olá para você, seja muito bem-vindo. Aqui nos estúdios da TV Alego, a gente recebe o deputado federal Francisco Júnior. É até interessante, né, deputado, falar deputado federal, porque ele foi deputado estadual por 2 mandatos, frequentou muitos estúdios aqui da TV Alego, iniciou a carreira eletiva como vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Goiânia e agora está no Congresso Nacional. Já são 10 meses na Câmara dos Deputados, né? Lá no seu tempo de vereador, acho que eram 33, né? 30 e poucos vereadores. 35. Aqui, 35 já, né? 35 vereadores, aqui na Casa 41, na Câmara 513. É você e mais 512. É diferente, deputado? Primeiro cumprimentar aos nossos telespectadores. Para mim é sempre uma alegria estar aqui de volta a casa. Toda nossa também. É diferente, Murilo, é muito diferente. É política. Política, seja ela na esfera municipal, estadual ou federal, é política, é uma articulação. Agora, nós estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil, de criminalização da política, de não compreensão do papel do político no Brasil. E no caso de Brasília, você tem uma concentração disso. Então, lá, nasce tudo lá, né? Toda legislação, você tem uma legislação federal, que ela dá parâmetro para a legislação estadual e legislação municipal. Então, lá você tem a fonte da legislação. Então, para quem gosta de legislar, como eu gosto, é uma experiência difícil, complexa, mas muito rica. E passa rápido, né, deputado? Já são 10 meses, pois né? É. A posse foi lá em 1º de fevereiro. E muitos projetos importantes, como, por exemplo, da reforma da Previdência. E nós estamos né? num momento, esse Congresso está se apresentando, esse mandato, como um Congresso reformador. O Congresso, os deputados e senadores, estão se apresentando como o mandato das grandes reformas que a nossa legislação precisava. A reforma da Previdência, a reforma tributária, a reforma política. Inclusive eu sou membro da comissão, da subcomissão, que está reunindo todas as ideias da reforma política. A reforma do Pacto Federativo, que é muito importante, polêmica. Demais, né? Então, a reforma do Pacto Federativo, a reforma administrativa, né? A relação a máquina administrativa, o custo da máquina administrativa que tem hoje no Brasil, que é altíssimo. Então, todas essas discussões vão passar nesse mandato pelo Congresso. Por falar em polêmica, essa do Pacto Federativo pegou muita gente de surpresa, né? Olha só, extinguir os municípios... 1.000 e tantos municípios. Né? 1.254, salvo engano. De 5 mil. De 5 mil habitantes. Não, de 5 mil municípios no Brasil, de 5.500 municípios no total, né? 20%. Seria a extinção de municípios de até 5 mil habitantes. Até 5 mil habitantes que não tem receita. Cuja receita própria não passa de 10% da receita total. Isso. Como é que isso chegou lá na Câmara dos Deputados? Para você, por exemplo. Olha, foi uma surpresa, realmente. Eu faço uma avaliação positiva e negativa dessa situação. O negativo não é destruindo a história do município com 2 critérios só, né, apenas com critério econômico, desconsiderando o critério cultural, o aspecto da região que vai resolver o problema. E também o administrativo. Eliminar esses municípios não quer dizer que vai resolver o problema da saúde, da educação. Não é isso, não é assim. Agora, colocou em pauta o problema de gestão que esses municípios têm. Então, isso tem que ser resolvido. É um problema. Então, nós temos aí um quantitativo significativo de município que não sobrevive sozinho. Então, merece uma reflexão e isso tem que mudar. E aí, na minha opinião, tem outras alternativas que não seja acabar com eles. Deputado federal Francisco Júnior, e a reforma tributária, hein? Eu acho que esse assunto está na pauta aí, se não for 30 anos, já está perto disso. É verdade. A carga tributária no Brasil é quase 40% do PIB, do Produto Interno Bruto Nacional. Na sua visão, pela sua experiência ali dentro da Câmara dos Deputados, vai haver mesmo uma reforma tributária ou vai haver apenas uma mudança na forma de se pagar esse imposto e vai continuar essa alta carga tributária? Olha, como eu citei
vários assuntos vão passar pelo Congresso esse ano. Isso é bom, mas ao mesmo tempo é necessário criar um cronograma para isso. Está tudo ao mesmo tempo. Então isso prejudica. Então nós tivemos um início de uma discussão da reforma tributária que tem um projeto de lei tramitando na Câmara, outro projeto de lei tramitando no Senado e ainda a discussão de que o Executivo vai trazer um outro. A equipe econômica, né, do governo federal. Então é necessário reunir todo mundo e definir. Nesse primeiro momento, a reforma tributária, ela não alivia a carga tributária. Perdão. Ela simplifica e desburocratiza. Então, mas é um primeiro passo, porque é uma coisa interessante. A nossa legislação proíbe você reduzir receita. Então, você não pode fazer uma reforma abrindo mão de receita. Infringe a lei de responsabilidade fiscal, Exato. né? Então, neste primeiro momento, a expectativa é que desburocratize, reorganize. Fazendo isso, você começa a atacar a sonegação. No momento em que você tem uma receita mais consistente, com uma arrecadação mais moderna, mais eficaz, mais sensata, então a partir desse momento você consegue, aumentando o fluxo de entrada, então você pode diminuir as alíquotas e manter a receita, manter a arrecadação. Então agora é um desafio trabalho, isso aí, né? Por isso é tão difícil. Então é um trabalho que tem que ser feito de forma organizada para você não espantar o capital, você não espantar os investimentos que tem no país. Então, à medida que vai aumentando o contribuinte, né, você vai eliminando a sonegação e aí você pode, dessa forma, como vai ser tudo informatizado, você tem um trabalho mais moderno, uma receita mais sensata, uma cobrança mais sensata, desburocratizada, então você consegue fazer esse equilíbrio. Agora é um desafio. E a tecnologia está aí para contribuir com Exato. Isso, né? Não tem mais aquele papel de fiscal, tá lá na barreira, fiscalizando. Por isso, né? a reforma que está na Câmara, ela pega 5 impostos e transforma em 1. A reforma que está no Senado pega 9 impostos e transforma em 1. Então, que é uma coisa semelhante ao que tem na Europa, que é o IVA. Né, e Estados Unidos também, né? Então Imposto sobre valor agregado. Exato. Então mas aí isso puxa toda uma outra discussão. A tributação sobre grandes fortunas, a tributação de receita. Então toda essa discussão ela é polêmica e ela começa a ganhar corpo. É só uma impressão ou o projeto anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro, foi jogado para escanteio? Olha, eu não diria que ele foi jogado para o escanteio. Eu diria que foi um início de governo muito tumultuado e ele entrou junto com outro tema que tinha prioridade. Que era a Previdência. Então, quando a Câmara não existia uma base estabelecida do governo, os partidos estavam se organizando na casa. De repente você coloca um tema do apelo que tinha a Previdência. Grande, né? Junto com outro tema que tinha apelo igual, né, ou muito maior, né? Porém, administrativamente o da Previdência, porque a Previdência, a reforma da Previdência viabiliza investimento na segurança. Então, como fazer uma reforma em algo que vai exigir investimento se eu não tenho perspectiva de recurso para investir? Então, a reforma da Previdência, ela foi sofrida, vamos falar assim, mas ela era extremamente necessária porque dela demanda todo o restante das outras reformas. Hoje você tem expectativa de ter 1 trilhão, arredondando, de reais, para fazer outros tipos de investimento. Antes, sem ela, você não teria perspectiva nenhuma de investimento nos próximos 10 anos. Então, ela te dá a condição de você vislumbrar o orçamento e organizar para as outras mudanças que precisam acontecer. Então, a partir de agora, com a reforma da Previdência, você faz a reforma do Pacto Federativo, a distribuição do bolo orçamentário, os investimentos em infraestrutura, os investimentos em educação, segurança e saúde. Então, tudo isso agora pode acontecer. Bem, então o projeto está lá, houve essa polêmica, mas agora ele volta a tramitar. Será que volta lá no ano que vem, em fevereiro? Hoje, inclusive, hoje ou amanhã deve acontecer uma reunião dos líderes do Congresso com o ministro Sérgio Moro para tratar desse assunto. Nossa gratidão, muito obrigado e sucesso, continue com sucesso lá em Brasília. Obrigado. Obrigado. Deputado Federal Francisco Júnior aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.
Toda matéria sujeita à apreciação na Assembleia Legislativa recebe o nome de proposição. A iniciativa para apresentá-la cabe ao deputado, comissão, Tribunal de Justiça, Ministério Público e governador. Ao chegar na Casa Legislativa, a matéria é lida em plenário e posteriormente distribuída nas comissões técnicas, onde recebe parecer favorável ou contrário. O projeto de lei passa pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, onde é designado um relator. Depois de apreciado pela CCJ, o projeto volta ao plenário e, se receber emenda na primeira votação, retorna para as comissões permanentes para análise. Depois de passar pelas comissões, a matéria é incluída na ordem do dia para ser apreciada em plenário. São necessárias 2 votações para a aprovação final da proposta. A matéria aprovada na Alego é enviada para apreciação do governador, que poderá sancioná-la ou vetá-la. Caso a proposta seja vetada pelo Executivo, ela retorna à Casa de Leis. E se o veto for rejeitado pelo plenário, a proposição é novamente enviada ao governador para que a lei seja promulgada. Mantido o veto, a Casa encaminha o ofício ao Executivo comunicando a decisão do Legislativo. Olá, você que acompanha a programação da TV Alego. Eu quero te fazer um convite, hein? De terça a sexta, 8h30 e 11h30 da manhã, tem Bom Dia Alego. Você vai começar o seu dia muito bem informado com tudo o que acontece aqui na Casa do Povo. Bom Dia Alego. Espero por você. Muito bem, voltamos aqui no Alego News. A saúde da população negra. Este foi o tema de debate em audiência pública realizada aqui na casa. A iniciativa dessa discussão partiu da deputada Adriana Corsi. A servidora pública Sônia Ferreira tem 48 anos e é portadora da anemia falciforme. A doença hereditária é causada por um gene recessivo e que acomete principalmente a população negra. A doença não tem cura, mas tem tratamento. Nós, portadores, não podemos estar num lugar muito frio, nem muito quente, tem toda essa questão também, né? A questão da alimentação, a gente tem que ter uma alimentação balanceada. A audiência pública no auditório Solon Amaral foi proposta pela deputada delegada Adriana Corsi, que é a autora da lei que implantou em Goiás a política estadual de saúde integral da população negra. Só que ela não vem sendo cumprida. Muitas vezes, os profissionais de saúde não estão preparados para diagnosticar os sintomas das doenças que acometem principalmente os negros. A maioria da população do Brasil e de Goiás é parda ou negra. Então, é a população que está em maioria no nosso país, porém historicamente relegada a segundo plano, inclusive pelas políticas públicas. Isso faz com que essa população não tenha tido, durante a história do Brasil, um atendimento realmente condizente com suas necessidades. Durante a audiência, vários especialistas em saúde falaram sobre hipertensão arterial, diabetes mellitus e anemia falciforme, além de exames e tratamentos adequados para cada uma. No caso da anemia, por exemplo, existe um exame chamado eletroforese, que pode ser feito no teste do pezinho. A anemia falciforme atinge de 6% a 10% da população negra. O governo federal e os estados deveriam preparar não só os gestores, mas os técnicos para poder lidar não só com a anemia falciforme, mas outras doenças que acometem mais a população negra, como a hipertensão, como o diabetes. A Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a prestação de serviços da Enel em Goiás esteve em Iporá para ouvir as reclamações da população do município e região. Acompanhe na reportagem de Edrisa Borges. O baixo-assinado foi uma forma que centenas de moradores do município de Iporá, localizado na região do oeste goiano, encontraram para protestar contra os serviços de energia prestados pela Enel. O documento foi entregue pelos vereadores da cidade ao presidente da comissão, deputado Henrique Arantes. A nossa região não é diferente do que os outros municípios.
do Estado está passando, né? Com a falta de energia, com a falta de comprometimento por parte da Enel. A população do Estado de Goiás carece de uma melhoria por parte da Enel. Hoje você viu que uma senhora que pagava R$ 71,00 de energia, veio um talão para ela de R$ 3.200, é vergonhoso. Então nós, vereadores, deputados federais, estaduais, governador, presidente, temos que tomar uma atitude, porque Goiás está indo água abaixo com essa Enel. Inconformados com a falta de energia, produtores rurais e comerciantes pediram socorro às autoridades. Dona Vani está sem energia há mais de 20 dias. Eu, por exemplo, nunca passei uma crise dessa, falta de energia e falta de água. Como que a gente faz? Não pode limpar uma casa, nem tomar uma água fria, um calorão desse, ficar sem energia, como é que faz? A gente está tendo uma dificuldade, o produtor hoje, não só eu, como todos da região aqui, está passando por uma dificuldade muito grande com perca de produtos de laticínio, seja carne, para a gente fazer a conservação desses produtos através do resfriamento, está difícil. Questionado sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores de Iporá e região, os representantes da empresa disseram, abre aspas, a Enel está sendo castigada por problemas herdados e afirmaram que cada situação vai ser solucionada. Primeiro quero dizer a todos os senhores e reiterar aquilo que o senhor Moisés falou. A empresa quer bem prestar um serviço à população de Goiás, à população de Iporá e região. E os senhores e as senhoras, os vereadores, podem ter absoluta certeza que trabalho e investimento tem sido feito nesse sentido. No término da audiência pública, o presidente da comissão disse que a CPI vai fazer o possível para auxiliar na melhora da distribuição de energia em Goiás, mas afirmou que o povo goiano já não está mais com paciência para com os argumentos apresentados por meio dos representantes da empresa Enel. Que o problema que a gente vê em Iporá não é só de Iporá, é de todo o estado de Goiás. Iporá ficou esses dias sem água porque não tinha energia para que a bomba bombeasse água para a cidade. Assim também ficou o município de Catalão semana passada, no final de semana passado. No final de semana agora, no município de Goiatuba, eles interditaram a BR-153 para fazer um protesto contra o serviço da Enel, que é ruim. Goiânia, sem energia em bairros importantes, indústrias tocando no gerador para não perder sua produção, porque também não tinha energia, para todo lado do estado de Goiás. E a Enel pede paciência. A Enel pede que o povo tenha paciência e que vai melhorar o serviço. Só que a paciência do povo está chegando a um limite que eu não sei se dá mais para segurar. A 22ª audiência pública da CPI da Enel aconteceu aqui na Câmara Municipal de Iporá. Na próxima quinta-feira, os integrantes da comissão vão ouvir o diretor nacional de relacionamentos da estatal e no próximo dia 12 de dezembro, o presidente nacional da companhia. Sessão especial proposta pelo deputado Bruno Peixoto faz homenagens a diversas personalidades. Na noite de ontem, vários empresários que se destacaram no ano de 2019 foram homenageados na Assembleia Legislativa. O deputado Bruno Peixoto, autor da propositura e que também é empresário, defendeu o empreendedorismo, afirmando que empreender é gerar riqueza e inovação. Os empresários produzem para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, gerando emprego, recolhendo impostos para o estado, para manter a máquina pública e a prestação de serviço. O pastor Reinaldo Moraes, que é diretor de um seminário evangélico, destacou a importância da igreja e do empresariado para a sociedade. A igreja evangélica dentro da nossa sociedade tem um papel preponderante. E eu creio que essa homenagem, essa cerimônia, ela só vem como uma forma de reconhecimento e coroamento daquilo que a igreja faz no meio da nossa sociedade. Maristela Nunes, que é empresária no ramo de combustíveis, agradeceu a homenagem e disse que atos como este ajudam a melhorar a imagem do empresariado.
Nós, do empresariado, nos esforçamos muito, né, em agir corretamente com as leis, com as contribuições. Então, a gente vê no reconhecimento do próprio Estado, né, através do deputado Bruno Peixoto, que a gente pode seguir firme que nós estamos acertando. Ao todo, 128 personalidades foram homenageadas. A Assembleia lançou hoje a primeira edição do projeto Mais Alego, que tem o objetivo de melhorar hábitos alimentares. Na tarde desta terça-feira, no hall da Casa Legislativa, foi apresentado para os servidores e para a sociedade o projeto Mais Alego, com o tema Alimentação Saudável. Qualidade de vida, essa é a palavra do dia aqui no Parlamento Goiano. Vários servidores de muitas sessões da Casa Legislativa se juntaram para dar não só aos servidores da Casa, mas à sociedade, serviços de saúde, como aferição de pressão, dicas de boa alimentação e muito mais. Fernão Sabino e Márcio Barbosa estão à frente do evento e falaram sobre a sua importância. O Mais Alego é um projeto que ele visa dar uma orientação, no caso dessa edição, para os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e para toda a população que está participando do evento também. É um evento importante que trata de um assunto de grande preocupação, que é a alimentação saudável, que é algo importante, é um tema interdisciplinar. Contamos com a ajuda da Diretoria de Saúde neste evento, né, uma abordagem que pega pessoas da nutrição, da psicologia, pegamos a parte de meditação e de enfermagem para tratar desse tema importante, especialmente agora no final de ano. Entre os atendimentos realizados, se destacaram a aferição de pressão arterial e oficinas de nutrição, psicologia e enfermagem. A enfermeira Cauane Vilela ressaltou a sua expectativa para o atendimento prestado ao público. Nós estamos muito esperançosos que nós consigamos alcançar uma grande quantidade de pessoal da casa, mas também de pessoas de fora, para que eles consigam ter essa orientação da necessidade de se ter uma saúde melhor, um melhor bem-estar, uma vivência melhor. A psicóloga Jaqueline Dias apresentou uma oficina sobre ansiedade e alimentação e deu detalhes a respeito do Mindfulness e como a técnica pode ajudar a combater a ansiedade e melhorar os hábitos alimentares. O Mindfulness é uma prática meditativa, né? Ela é muito utilizada por vários profissionais da saúde. E ela quer dizer atenção plena, né? Você concentrar a sua atenção no momento presente, naquilo que você está fazendo. Hoje aqui com os meninos, né, eu trouxe uma prática de Mindfulness ligada à alimentação, chama Mindfulness Eating, né, que é você comer com atenção plena, concentrado naquilo que você está fazendo. No dia a dia a gente vive comendo rápido, né, com o celular ligado, com a televisão, e a gente não presta atenção naquilo que a gente está fazendo. A gente acaba comendo mais do que a gente deveria comer, por estar ali naquela rapidez, naquela ansiedade. Então, as práticas de Mindfulness, elas ajudam, né, as pessoas a terem mais atenção na hora da alimentação, prestarem atenção como que o corpo reage àquele alimento que ela está trazendo à boca. E esta edição fica por aqui. Continue ligado nos assuntos do Poder Legislativo e também nos acompanhe nas redes sociais. O Alego News volta amanhã com mais informações para você. Um forte abraço, uma ótima noite e até lá.